Um dos processos que eu estou respondendo desde o ano passado foi porque eu disse duas coisas na plataforma X que abalaram emocionalmente muita gente, normalmente alinhada com a esquerda. A primeira delas foi a seguinte: eu falei que um homem não precisa pedir nenhum tipo de permissão para se aproveitar do corpo de sua digníssima, porque o casamento já é o consentimento em si. A segunda coisa que eu disse foi o seguinte, que uma digníssima nunca pode se negar a ter qualquer tipo de intimidade com o seu marido. Porque ambos são questões teológicas muito bem estabelecidas para os cristãos. Não precisa pedir permissão e não pode se negar. Isso é muito bem estabelecido. E queira ou não, as pessoas voltadas para a ideologia, esse é o segredo para uma vida conjugal feliz e realizada. Eu estou respondendo... Me denunciaram por apologia à intimidade forçada dentro de um casamento. Acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer isso, né? Mas eu vou vencer esse processo, vou esfregar na cara de todo mundo. Porém, me mandaram esse vídeo aqui de uma moça que eu não a conhecia. O nome dela é Tati Ferribe. O link do vídeo dela vai estar aqui nos comentários fixados. E ela está falando algo bem parecido com essa minha ideia. Então me pediram para comentar. Então vamos bater um papo sobre isso, vamos assistir o vídeo dela. Enquanto o vídeo dela está rolando, eu quero fazer alguns comentários que são pertinentes a essa questão. Imagina que você foi contratada para trabalhar em uma determinada empresa. Foi lá, fez a entrevista, aceitou o horário de trabalho, aceitou o salário, todas as condições, assinou o contrato. E aí chegou no dia de realmente começar a trabalhar, você falou, eu não vou fazer isso não. Aí alguém vem e te pergunta e fala assim, por que você não vai fazer? Ah, porque eu não tô com vontade. Oi? O que você acha que ia acontecer com você? Eu gosto sempre de fazer essa brincadeira, essa analogia, para a gente entender o que é o sexo dentro do casamento. Muitas mulheres falam assim, ah, eu não tô fazendo sexo. Mas por que você não tá fazendo? Ah, porque eu não tô com vontade. Então... Vamos fazer uma pequena pausa para explicar isso aqui. Eu coloquei um texto muito interessante hoje para os membros do canal, lá no canal do Telegram, onde eu falei o seguinte, eu apresentei uma série de estudos que comprovam o seguinte: o desejo por intimidade das digníssimas, ele é biologicamente adaptado e criado para se manter até o ponto em que ela perceber que o homem está apaixonado por ela e aceitou ser seu provedor. A partir do momento que se estabelece de forma inequívoca que esse homem é provedor, ela continua tendo essa mesma vontade de intimidade, praticamente tanto quanto do homem. Estabeleceu que ele vai ser o provedor dela, esse desejo dela vai cair. E esse desejo acaba sendo direcionado para outras questões. Tanto é que a partir do momento que ela se torna mãe, cai mais ainda. O que nós percebemos pelos estudos é que o desejo por intimidade das digníssimas, ele é feito apenas para levar o homem a um comprometimento. A partir do momento que o homem entra em comprometimento, o desejo das digníssimas pode simplesmente acabar. De uma visão biológica e evolutiva, é um desperdício de energia que ela continue querendo ter intimidade com o homem. Então ela simplesmente não quer ter mais nenhum tipo de desejo com ele. É interessante que os estudos também comprovam uma coisa. Em relacionamentos em que a digníssima percebe o homem menos apegado emocionalmente a ela, é o relacionamento onde ela intencionalmente começa a ter mais início de relação de intimidade com ele. Quando elas percebem que o cara não está muito aí para elas, quando o cara não liga muito de se comprometer com elas se sentem motivadas inconscientemente a se entregar fisicamente para esse homem para que ele possa ter o que ele quiser com ela. Mas a partir do momento, como eu disse anteriormente, se estabeleceu que ele está em um compromisso de longo prazo, vai ser o provedor, o desejo feminino simplesmente desaparece. Tanto é que nos animais, né, nos outros animais, nos outros mamíferos, as fêmeas deles, elas têm os órgãos, né, de procriação muito parecidos com os das fêmeas humanas, com as das digníssimas. E você consegue fazer estímulos de prazer por meio de estímulos, né, artificiais para que essas fêmeas desses animais tenham o que seria parecido com um orgasmo. Seria uma analogia, seria exatamente o que um orgasmo representa. Entretanto, você não consegue ter as percepções e os monitoramentos de orgasmos entre as fêmeas de animais em relações naturais com o macho. Isso é uma coisa praticamente quase que exclusivamente humana.
O que levou alguns pesquisadores a ponderar sobre o porquê existe o orgasmo nas digníssimas humanas. E o que se concluiu por meio dos estudos é o seguinte: o orgasmo nas digníssimas humanas ocorre por alguns motivos. Dentre eles, facilitar ela engravidar, mas o mais importante é uma adaptação para conseguir o comprometimento do homem com ela. Porque, como nós já estudamos, o prazer masculino está totalmente ligado sobre as percepções da capacidade desse homem dar prazer à sua digníssima. Então, quando ela tem um orgasmo, isso cria nele a percepção de ser mais masculino e cria um comprometimento dele com ela. Isso estimula o desenvolvimento das questões afetivas masculinas para com aquela digníssima. Então, nesse quadro, o orgasmo das digníssimas nada mais é do que uma ferramenta para forçar o homem a um comprometimento e nada mais. Nós temos alguns estudos que demonstram também que o orgasmo nas digníssimas pode levar ela a desenvolver momentaneamente maior sentimento de amor e afeição por aquele homem enquanto está ocorrendo. E toda forma de coito, né, entre os humanos, ela é adaptada para a troca de afeto e de afeição. Por exemplo, como é que eu posso falar? A posição missionária, né, que é um olhando para o outro enquanto estão tendo o ato, facilita a conversa, a troca de olhares, a troca de afeição, o beijo. E tudo isso são dispositivos de comprometimento que levam o homem a se comprometer com a digníssima para o resto da vida. Isso tudo é uma adaptação que não existe na natureza, é entre os humanos, justamente para facilitar esse prazer que vai ajudar a dar mais carinho para ele e que vai ajudá-lo a se afeiçoar cada vez mais por ela, ao ponto de fazer juras de amor. E é interessante também o seguinte, tanto os homens quanto as digníssimas reconhecem que o orgasmo do feminino é, para si, uma conquista e uma exaltação do ego masculino. E os homens, a todo instante, nós somos biologicamente feitos para buscar prazeres momentâneos muito rápido, picos de dopamina. Tá? Tanto que os homens, eles se envolvem com todo tipo de esportes radicais, eles se envolvem muito mais com bebidas e coisas ilícitas do que as digníssimas. Então nós temos uma predisposição para o prazer rápido e momentâneo. Só que essa predisposição, quando ocorre dentro das intimidades, né, afetivas, nos leva à dependência emocional, nos torna vulneráveis ao aproveitamento das digníssimas sobre a nossa vida. Mas antes de continuarmos, eu quero convidar você a se tornarem membros aqui do canal. Tá? Se tornando membro, você vai ter uma série de vantagens. Dentre elas, por exemplo, eu coloquei um texto enorme hoje, já só falando sobre isso. Sobre o porquê as digníssimas se negam a ter intimidade com seus maridos. Eu não contei direito, mas acho que deve ter uns 20 estudos que eu coloquei lá sequencialmente. É muita coisa, fundamentando cada um dos argumentos apresentados. Então você vai ter acesso à fonte de tudo que eu falo nos meus vídeos aqui. E além disso, você vai ter um ambiente onde você pode conversar com pessoas que têm um pensamento alinhado com você. Já tem mais de 10 mil pessoas lá. Pessoas com pensamento alinhado e, o mais importante, é um ambiente livre de todo tipo de censura. É o local onde você vai poder expor suas ideias sem nenhum tipo de medo de repreensão. Isso no nível 2. A partir do nível 3, você vai ter acesso à nossa plataforma de aulas e e-books. São mais de 150 aulas, mais de 150 e-books, com conteúdo adicionado semanalmente. E no canal Telegram, do nível 2, é conteúdo adicionado diariamente. Então, lá você vai ter aulas comigo, com os meus professores convidados, onde nós vamos direcionar você para o desenvolvimento masculino, para que você se torne o homem que você sempre almejou ser. E se você não entende isso, não sabe o que tipo de homem que você quer ser, você se sente perdido na vida, nós te daremos o norte, nós te orientaremos para onde você deve seguir. A nossa comunidade é feita para criar os homens orgulhosos de si mesmos. Eu tenho que ter cuidado com as palavras que eu falo aqui. Os homens orgulhosos de si mesmos, que podem bater no peito e falar: eu sou muito bom. É o homem que eu quero que você se torne para que você vença na vida. Para que você possa olhar para trás e falar: eu sou muito melhor daquele homem que eu era antigamente.
Então torne-se membros e, além disso, vocês vão estar ajudando aqui o canal, principalmente eu enfrentar todos os processos do assédio jurídico que normalmente eu enfrento. Isso é muito importante, tá bom? Agora vamos voltar para o assunto aqui do vídeo. Você não tá dizendo, que eu não tô com vontade. Então, assim, vamos estabelecer o seguinte: quando você aceitou se casar com o seu marido, o sexo era um requisito primordial para acontecer aquilo ali. E quando você aceitou casar com ele, você aceitou esses termos do casamento. A grande maioria dos homens se dizem frustrados nessas áreas da vida porque fala que a mulher coloca muito empecilho para fazer sexo, que ele se sente rejeitado pela mulher. Só que quando ele quis casar com você, ele achou que ela era a melhor candidata para preencher aquela vaga. Vamos fazer mais uma pausa para falar sobre isso também, que ela tocou num ponto bem interessante aqui. O que os estudos mostram? Que até o noivado, os casais, eles têm muito envolvimento de intimidade. E é justamente a partir que se estabeleceu o casamento, do nada, a porcentagem de intimidade que eles têm cai drasticamente. Se antes eles faziam até 15 vezes no mês, que representa uma média bem alta, agora eles passam a fazer 2 a 3, no máximo 4 vezes no mês, o que é uma queda drástica. E isso representa, sim, um dos motivos pelos quais nós entendemos que a vontade de intimidade das digníssimas é meramente um dispositivo para forçar o comprometimento do homem. E tem mais uma questão muito importante também que a gente precisa ressaltar aqui. Por que um homem ficaria nesse tipo de relação se as coisas mudaram? Nós temos uma teoria bem interessante sobre a dependência de dopamina masculina. Existe um dispositivo emocional que diz o seguinte: quando o homem tem aquilo que ele quer e do nada isso para de ser fornecido a ele, ele dobra a aposta. Ele começa a se dedicar cada vez mais à relação, esperando a volta daquilo que ele acreditava que até então seria o ato contínuo. Então, ele volta a pensar assim: não, eu vou me esforçar cada vez mais para ter intimidade, para agradar, para ser bom, para cumprir todas as expectativas dela, porque em algum momento do futuro ela vai me recompensar novamente com aquela intimidade, aquela frequência de intimidade que nós sempre tínhamos e que me era agradável. Só que as coisas simplesmente não funcionam dessa forma. E isso, mais uma vez, leva ao quê? A dependência do homem pela digníssima. Vale ressaltar também que as digníssimas criam uma série de estratégias para poder se livrar da responsabilidade de fornecer intimidade para seu marido. Uma delas, nós temos um relato muito triste. A digníssima falava o seguinte no livro, que ela percebeu que se no início da noite ela arrumasse uma pequena briga, um pequeno conflito, pelo motivo mais fútil que fosse, com o seu marido, isso a livraria da responsabilidade de se deitar e ter intimidade com ele. Então toda noite ela fazia isso, ela arrumava propositadamente algum conflito, alguma briga, por mais bobo que fosse o motivo, só para poder falar: tô de mal, não vou fazer mais nada, e ficar virada pro outro lado, deixar o cara a ver navios, né? Isso é muito triste, mas é extremamente comum que acontece. E ele pressupunha, naquela época, que você atenderia esses requisitos. Então, é natural que ele esteja frustrado. Uma vez eu fui muito ingênua e falei no Instagram que as mulheres deveriam fazer sexo sem ter vontade. Pronto, fui atacada de todos os lados, mas as pessoas não tentaram entender o que eu estava querendo dizer. Eu estou casada há muito tempo, tenho muitas amigas que estão casadas há muito tempo e clientes que são casadas há bastante tempo. E é quase unânime que a maioria dessas mulheres, elas não estão fazendo sexo, não é porque ela não está com vontade, mas é porque ela está com preguiça. Quase todas as vezes, essa mulher fala o seguinte: então, eu estava com preguiça, mas depois que começou, nossa, foi tão bom, por que eu não faço mais? E essa é a coisa mais comum de se ouvir quando a gente aborda esse tema entre mulheres casadas há bastante tempo. O homem tem, por natureza, muito mais necessidade de sexo do que a gente. E quando a gente está negando isso para ele, a gente está negando para ele uma necessidade fisiológica, né? Tem aquele pastor Cláudio que eles... A necessidade fisiológica que ela citou muito bem aqui é tão verdadeira que nós temos uma série de estudos que comprovam que para um homem ter longevidade na sua vida, a estima de intimidade, né,
a frequência de intimidade que ele tem com a digníssima que ele ama é extremamente importante. Pouca intimidade para um homem viver em um constante estado de frustração e escassez de intimidade leva ele a encurtar sua expectativa de vida. Os caras literalmente perdem a vida mais cedo quando eles não têm a intimidade na medida que eles precisam ter. Isso é fisiologia, tá? Nós temos estudos que comprovam isso. Super famoso. Ele fala que é muito simples de fazer um homem feliz. É barriga cheia e saco vazio. E aqui eu quero fazer um parêntese que o quê? A Igreja Católica, ela considera pecado mortal negar sexo ao marido. E muitas pessoas, sem ter entendimento da doutrina moral da Igreja Católica, falam que isso é machismo. Mas por quê? Por que a Igreja entende que negar sexo é pecado mortal? Por quê? A gente não deve contribuir, aliás, para o pecado de outra pessoa. E o marido que está sendo privado de sexo tem muito mais chances de cometer adultério, que é outro pecado mortal, do que o marido que está satisfeito em casa. Então, a igreja diz o quê? Negar sexo sem motivo justificável, isso quer dizer que a mulher não é obrigada a fazer sexo com o marido se ela estiver doente, se ela estiver com algum impedimento físico, emocional, psicológico. É pecado você ficar negando isso por capricho, porque tem mulheres que usam o sexo como uma moeda de barganha para o marido para conseguir o que ela quer. É na cama que o casal se une, fortalece o relacionamento, renova o amor. Não fazer... Nós já estudamos aqui, eu já falei sobre isso em algum vídeo, se eu não me engano. Eu falei o seguinte, que homens com altas taxas de testosterona dormem logo após a intimidade. Por quê? Isso é uma adaptação para se proteger emocionalmente da exploração das digníssimas sobre ele. Por quê? Você vai perceber que as digníssimas elas têm uma curiosidade muito grande para saber do homem. Eles estão sempre perguntando dele, sempre querem saber da vida dele, dos segredos dele. E o que se percebe é o seguinte, que logo após a intimidade, o homem fica predisposto a revelar qualquer coisa de si, até os mais obscuros segredos que ele tem, a coisa que ele não fala para ninguém. Após a intimidade, ele fica predisposto a falar. E quando as digníssimas começam a perguntar as coisas para ele, e ele começa a revelar de si, isso pode dar vantagens para ela se aproveitar dele de alguma forma. Então os homens desenvolveram essa adaptação de alta testosterona, acabou de cumprir a intimidade, dorme. Porque assim ele passa esse período refratário de suscetibilidade a revelar de si mesmo, e ele logo após, quando ele acorda, ele pode voltar bem e não vai ceder aos encantos. Então muitas digníssimas realmente usam a intimidade para conseguir informações que elas vão usar contra esse cara. Elas fazem isso sem a menor dor na consciência. Mas vamos aqui voltar, né? Fazendo isso, você está possibilitando pequenas rachaduras que com o tempo vão se aumentando dentro da sua relação. O homem ele é muito dependente de validação, de sentir que ele é amado, de sentir que ele é valorizado, e cada rejeição que você faz para ele fere mortalmente esse ego, essa autoestima do seu marido. Outra nuance que eu já observei bastante é que a gente deve pensar o sexo como uma necessidade fisiológica, assim como ir ao banheiro ou comer. E muitas pessoas acham que o sexo só vale se ele for um espetáculo. Se você fizer o Kama Sutra inteiro, se você acender velas, se você usar uma lingerie chiquérrima, quando na verdade pensa o seguinte, é muito bom se sentar à mesa com a mesa posta, com uma boa carne, um bom vinho, uma sobremesa, tudo muito lindo, maravilhoso? É. Mas um ovo mexido do dia a dia sacia também, não sacia? Então, não necessariamente todas as suas relações têm que ser um espetáculo. Pode ser uma rapidinha, pode ser uma coisa do dia a dia. Ela só não pode deixar de acontecer. Se você assistiu esse vídeo até aqui, já sabe, curta. Bom, mais uma vez o link para o vídeo original vai estar aqui na descrição, tá? No comentário também. Então vocês podem ir direto lá assistir. Da Tati Ferribi. Não sei se pronuncia desse corretamente assim. Mas tá aí. Então a gente precisa estudar bem essa questão para que a gente possa entender como a gente não sabe como os comportamentos da sociedade hoje são criados para poder explorar os homens nas mais variadas situações. O casamento, infelizmente, é um desses. A vontade feminina por intimidade é outro. São situações bem complicadas, mas que a gente precisa aprender para conseguir se proteger eventualmente delas, tá certo? É isso aí, pessoal, ficamos por aqui.
Para se aprofundar nesse assunto, torne-se membro do canal, pelo menos a partir do nível 2. O texto estará com todas as fontes, vocês vão gostar bastante. Abração.